Olá, muito boa noite. Eu sou Valéria Leite e esse é o Milk News que todos vocês conhecem e nos acompanham através da rede MBC Brasil TV, de norte a sul do país, crescendo cada vez mais. Também pelo canal 17 da Sky, estamos chegando e atingindo toda a América Latina, América Central e também em Orlando, nos Estados Unidos. Boa noite a todos. Boa noite a vocês que nos acompanham também pelo canal 821 de várias operadoras. Na África, em todos os países de língua portuguesa, muito boa noite. E aqui, como eu não posso deixar, não posso esquecer, não posso deixar de falar e de citar, quero agradecer sempre o master aqui da nossa ilha de edição, meu parceiraço, o Rafael Leite, o Rafa Milk, né? Esse anjo que Deus mandou para nós, e lá do céu comandando tudo, como sempre, ao lado de Deus, o idealizador desse programa, o jornalista João Leite Neto, a quem envio meu beijo carinhoso de todas as noites, meu eterno amor. Boa noite, João. E hoje vamos falar sobre o perdão. Vamos falar sobre as mágoas, né? As mágoas, elas pesam. É como se a gente bebesse veneno todos os dias. Perdoar é bom e vocês vão saber por quê. Nós vamos falar também sobre essa era que estamos vivendo, a era da revelação. Até os Estados Unidos agora, ex-presidentes inclusive, como o próprio Barack Obama, já estão dispostos a revelar os segredos de outros mundos, os segredos de outros planetas. Todo mundo está acompanhando lá nos Estados Unidos essa questão de se passar aos poucos ao mundo a grande revelação de que há vida, sim, em outros planetas. E os extraterrestres não são ficção. Vamos falar também sobre bens materiais, né? Bens materiais enchem a casa, mas não enchem o coração, não enchem o peito. Há pessoas que vivem acumulando, acumulando, acumulando bens materiais e se esvaziando, né? E saco vazio não para em pé. Para conversar sobre tudo isso e outras pautas mais, iremos receber mais uma vez, com muita honra, no primeiro programa de 2026, ele que é palestrante espírita, ele nasceu numa família espírita, desde criança já frequentava a evangelização lá em Santa Catarina, em Itaiópolis. Ele veio para Curitiba junto com a família, eles vieram há quase 60 anos. Né? O seu pai foi uma pessoa muito ativa, atuante, com o Centro Espírita que fundou aqui em Curitiba. Ele é formado em ciências religiosas, com ênfase em ciência do espírito, portanto, uma pessoa extremamente preparada para conversar com a gente. Ele atualmente faz parte dos Mensageiros da Paz, né? Aqui no bairro Rebouças, em Curitiba. Boa noite, Edivaldo Kulcheski. Boa noite, Valéria. Boa noite a todos que estão conosco. Como sempre, é um grande prazer, uma grande alegria estarmos participando deste programa tão importante para a divulgação de tantos assuntos e, entre eles, os assuntos que têm interesse na parte espiritual, que são coisas muito necessárias à nossa vida. É verdade, eu comentava com o Edivaldo, antes da gente iniciar o programa, sobre um momento que eu vivi nesse carnaval, quando uma pessoa, a quem eu quero muito bem, minha amiga desde 18 anos, ela resolveu vir aqui em casa, né? A gente tinha se separado por um desentendimento comum, acontece com todo mundo, e nós nos entendemos e ela saiu aliviada, eu tenho certeza, e eu também. Como é bom a gente perdoar, né? Como eu falei, a pessoa que guarda a mágoa, até é bíblico isso, né, Edivaldo? É como se ela bebesse veneno todos os dias. Isso mesmo. O não perdoar quer dizer que você vai guardar alguma coisa que não é positiva dessa pessoa, como mágoa, como rancor, como ódio, às vezes. E tudo isso nos adoece. Tudo isso traz para nós consequências muito grandes.
antes de falar dessas consequências, eu queria falar de Jesus. Jesus trouxe a ideia do perdão para nós. Porque até o Velho Testamento, o povo tinha o seguinte ensinamento. Era olho por olho, dente por dente. Amarás ao teu próximo e aborrecerás a teu inimigo. Ou seja, por 1.300 anos, mais ou menos, o povo aprendeu que tinha que amar somente aqueles que fossem próximos. E qualquer um que o aborrecesse se tornaria seu inimigo. Aí, quando Jesus aparece no cenário, né, lá na Palestina, ele diz assim: eu vim trazer uma nova proposta. A minha proposta é: amai os vossos inimigos, retribuam qualquer mal que te fizerem com o bem. Então, Jesus traz essa proposta, causa um grande alvoroço na época, mas esse era um dos ensinamentos centrais, um dos pontos fundamentais que Jesus queria trazer para nós. Porque o perdão, através do perdão, é que nós vamos conseguir conviver, nos reconciliar, que a humanidade vai conseguir se amenizar, conseguir conviver mais pacificamente. Sem perdão, isso fica muito difícil. Então, Jesus traz a ideia do perdão. Ele traz como ponto fundamental o perdão, que nós amemos os nossos inimigos, que nós amemos todas as pessoas que nos causem mal, que nós perdoe a elas, as pessoas que nos inspiram indiferença, ódio, desprezo, que de alguma forma nós compreendamos que aquela pessoa está num momento que não é bom, que não é exatamente o sentimento que ela tem. Então, que nós compreendamos e ajudem essa pessoa. Na época, as pessoas tinham muita dificuldade de entender isso. Então, Jesus propôs para aquele povo 3 níveis para que as pessoas aprendessem a perdoar. O primeiro nível, que era o máximo, que deveria ser o ideal, é que nós sempre fizéssemos o bem àqueles que nos fizessem o mal. Esse é o nível máximo. Mas nem todos iriam conseguir fazer isso. Então Jesus disse: então, se você não consegue fazer o bem para quem te faz o mal, então pelo menos fale bem dela. Bendizei aos que maldizem. Porque se você falar bem de quem está fazendo o mal, ele ouvindo, descobrindo que você está falando bem dele, isso vai amenizar o problema. Mas nem todos conseguiram falar bem de quem estava fazendo mal para eles. Então Jesus propôs: então orem por aqueles que vos perseguem e caluniam. Porque oração é algo íntimo, é lá no teu interior, no teu quarto. Você isolado dos outros. Você vai orar por aquele que está te fazendo mal. Você orando vai tirar toda aquela energia negativa de você. E quando você pensar nessa pessoa, você vai transmitir essa energia boa para ela, aliviando a dor, aliviando os pensamentos e sentimentos negativos que essa pessoa tem. Então Jesus trouxe isso para nós. Mas é tão difícil as pessoas entenderem e fazerem isso. Então Jesus trouxe. Ele lutou tanto para que nós aprendêssemos sobre o perdão. A doutrina espírita vem complementar essa ideia de Jesus, mas trazendo para nós algumas razões muito importantes e que estão ligadas com a ciência também. Então, a primeira razão que a doutrina espírita nos ensina que nós devemos perdoar é que, se nós não perdoar, nós adoecemos. Vamos ter o adoecimento físico. Porque, como a Valéria disse, não perdoar, guardar mágoa, rancor, é tomar veneno todos os dias. A ciência já provou para nós que a pessoa que guarda ódio ou mágoa fica doente, adoece. Sentimentos negativos nos adoecem. Então, a primeira razão para nós não guardar mágoa ou ódio de ninguém e perdoar essa pessoa é porque, se nós não fizermos isso, nós vamos adoecer fisicamente. A segunda razão é que nós vamos ter adoecimento emocional. Além do adoecimento físico, o adoecimento emocional. Porque toda pessoa que está guardando ódio ou mágoa, no emocional dela, ela vai se tornar uma pessoa muito amargurada. Uma pessoa que só vai tratar daquela situação, vai ficar pensando e ruminando essa ideia da amargura por outra pessoa,
ela vai se tornar até uma pessoa tóxica, uma pessoa chata, de difícil convivência, porque ela só vai falar naquilo. Então, há um adoecimento emocional além do adoecimento físico. A terceira razão é o adoecimento temporal, porque a pessoa que guarda mágoa, guarda ódio, que não perdoa, ela vai ficar o tempo todo lembrando disso. Lembrando, então ela vai ficar, 5 anos, 10 anos, 15 anos, tal fulano me fez isso, me fez aquilo. Então, aquele momento em que ela foi magoada por alguém, que alguém fez algo com ela, alguém a aborreceu, aquele momento vai ficar guardado na pessoa e ela não vive o restante da vida. Os outros dias parece que não existem. Tudo que ela vive é em função daquele dia que alguém fez o mal. Então, há um adoecimento temporal também. Adoecimento físico, adoecimento emocional e adoecimento temporal. E a doutrina espírita diz que existe uma quarta razão, que é o adoecimento espiritual. O adoecimento espiritual, talvez, dentre eles, seja um dos mais nocivos. Porque quando nós guardamos mágoa, ódio e rancor, nós começamos a nos impregnar de energias negativas, energias de revolta, energia de ódio, energia de mágoa. Essas energias vão fazer com que nós fiquemos, além de impregnados com isso, que vamos nos adoecer, mas nós vamos atrair todos aqueles espíritos que estão na mesma frequência, na mesma faixa. Ou seja, todos os espíritos que estão com ódio, que estão com mágoa, vão se aproximar de nós e vão começar a conviver conosco. E isso causa em nós perturbações muito grandes no sentido espiritual. Então, além do que Jesus mostrou para nós, olha, ame o próximo, vai fazer bem para você, vai ser bom. A doutrina espírita vem, junto com a ciência, dizer para nós, olha, você vai adoecer se você continuar guardando mágoa, guardando rancor. Você vai ter adoecimento físico, emocional, temporal e espiritual. São coisas que para nós é muito grave. Verdade, e ainda, Valéria, tem gente que diz o seguinte, eu não vou perdoar a pessoa de jeito nenhum, porque se eu perdoar, eu vou tirar a culpa do que ela me fez. E eu não vou perdoar, porque daí como é que vai ficar isso? Ela me fez mal e não vai pagar por isso? E aí a gente diz o seguinte, não existe isso de a pessoa fazer alguma coisa e aquilo desaparecer. Existe uma lei chamada lei de causa e efeito. Tudo que nós fazemos, se fazemos coisas boas, vai voltar coisa boa para nós. Se nós fazemos alguma coisa errada, de alguma forma nós vamos ter que resgatar isso. Lei de causa e efeito. Nós vamos ter que acertar isso de alguma forma. Então, se eu perdoar, eu me desligo dessa pessoa, eu não vou precisar conviver com ela para que ela resgate isso. Ela vai resgatar de outra forma. Na lei de Deus existem tantas formas de eu me ajustar perante as leis divinas. E que não seja através de mim, da pessoa que me fez alguma coisa. Que ela se ajuste através de outras necessidades. Então, quando a pessoa perdoa, aquilo que a pessoa fez, ela não perde a culpa pelo que ela fez. Porque tudo que a gente faz, a gente tem que repor, tem que acertar. Com certeza, Edivaldo. Eu gosto muito de ouvir o Samuel. Ele tem uma página no TikTok, e depois até vou mandar para o Rafael para colocar. E ele tem, assim, posicionamentos, ele nos faz refletir profundamente. E foi dele que eu me inspirei para utilizar essa frase, quem guarda mágoa, bebe veneno todos os dias. Isso Vamos mesmo. ver o vídeo? Vou te confessar a coisa mais difícil e dolorosa que eu já tive que fazer na minha vida. Eu tive que perdoar uma pessoa que nunca, em nenhum momento, me pediu desculpas. E doeu. Doeu muito. Eu passei noites em claro revivendo a cena, esperando uma mensagem, um arrependimento, um reconhecimento do mal que me fizeram. Eu sentia que carregar aquela raiva era a minha única forma de fazer justiça. Era como se a minha mágoa fosse o castigo daquela pessoa. E olha, até que um dia a ficha caiu. Eu percebi que guardar mágoa é tomar veneno todos os dias e esperar que o outro morra. A minha falta de perdão não estava punindo quem me feriu. Estava me apodrecendo por dentro. Eu estava segurando a chave da cela, mas o prisioneiro era eu. Foi aí que as palavras de Colossenses 3, versículo 13, rasgaram o meu peito. Perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Deus não esperou eu ser perfeito para me perdoar.
perdoar na cruz. Ele me perdoou enquanto eu ainda errava. Então eu perdoei. Não porque o que a pessoa fez foi certo, não porque eu esqueci, mas porque a minha saúde mental e espiritual valem muito mais. Eu aprendi que liberar o perdão é soltar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era eu. E acredito que você também sinta isso. Deus abençoe. Olha que lindo, mais ou menos o que o Edivaldo falou. Liberar o perdão é como liberar um prisioneiro. E esse prisioneiro é a gente mesmo, né, Edivaldo? Dá para perceber que ele ficou doente fisicamente, emocionalmente, temporalmente e espiritualmente. Ele sentiu tudo isso. Então, para evitar, por que nós aprender pelos nossos próprios erros? Outros já mostraram isso para nós, então vamos aprender pela experiência dos outros o que é bom para nós e o que não vale a pena. Para que nós aprendermos também sofrendo essa mesma situação que vai ser a mesma. Vamos adoecer fisicamente, emocionalmente, temporalmente e espiritualmente. A gente sofre mais. Nós somos o prisioneiro, como ele diz. Não é o outro. Nós se prendemos nisso. O outro, às vezes, ele fez um mal, mas ele vai, de alguma forma, repor isso perante a lei de Deus. Não precisa ser comigo. Vamos deixar isso, limpar o nosso espírito. Porque guardar mágoa e rancor é tomar veneno todos os dias. É isso aí. E eu sempre gosto de abordar com o Edivaldo Kupferski, né, sobre algumas histórias do Chico Xavier. E eu vi aqui na internet, o Rafa separou o vídeo do grande ator de teatro, de cinema, de TV, o Otton Bastos, falando do Chico, quando ele dizia que se uma coisa tem que acontecer com você, vai acontecer. Vamos ver o vídeo para o comentário do Edivaldo depois? Vamos lá? Chico Xavier diz assim, se uma coisa tem que acontecer para você, não se preocupe, ela vai atrás de você e vai acontecer. É seu, não adianta. É lindo isso. É seu, não adianta, é teu. Vai atrás de você. Vai atrás de você. Ela vai te encontrar e você vai fazer. É isso mesmo, Edivaldo? A gente parece que já nasce, então, com destino pré-determinado por Deus? Mais ou menos isso. O nosso destino não é algo que é uma fatalidade, que tem que ser. O que chega para nós é aquilo que a gente foi planejando. As coisas podem mudar e alterar aos poucos. Mas Chico Xavier, afirmando sobre essa questão, assim, ele trazia um ensinamento muito grande para nós não ficarmos preocupados com essas questões de que aquilo que a gente quer, que a gente tem que correr atrás, tudo. Porque o que é para ser da gente, aquilo vai chegar. Aquilo chega até nós. De alguma forma ou outra, vai chegar para nós. É importante que nós continue trabalhando, fazendo a nossa parte, buscando fazer o melhor que tiver em nós, para que quando aquilo estiver pronto, maduro para acontecer, nos encontre também preparados para aquilo. Tem muitas coisas que a gente quer e não é para ser também. Que a gente busca e nunca vai dar certo. Nunca vai. Aquilo que a gente quer não é aquilo que a gente precisa. Então a gente também tem que se preparar para isso. Para que a gente não corra atrás de coisas que não vão ser para nós também. Então, o Chico tinha essa máxima de dizer, né, que tudo que é nosso vai chegar até nós. Então, isso é uma verdade. Porque se nós programamos e planejamos aquilo, de alguma forma aquilo tem que nos alcançar. Mesmo que às vezes a gente não queira, aquilo vai conspirando para que aquilo aconteça. E tem coisas que nós queremos e aquilo não foi planejado. Então, por mais que a gente tente e busque, aquilo não acontece. Então, por isso que nós temos que ter esse preparo de não insistir demasiadamente naquilo que não é para ser para nós e aguardar e sempre trabalhando que aquilo que é o certo, que vai chegar até nós, vai chegar de uma forma ou de outra, sem problema nenhum. É verdade. E também foi Chico Xavier que, há muitos anos atrás, ele revelou várias vezes, né, que nós iremos sim ter contato com civilizações extraterrestres, né?
E, inclusive, eu separei um vídeo do espírita Geraldo Lemos Neto, Geraldinho, em que ele conta essa história, essa passagem do Chico Xavier, dizendo que sim, os extraterrestres existem e virão. Vamos ver? Nós vamos entrar em contato com civilizações extraterrestres que se apresentarão para nós. Isso vai chegar o momento que o homem vai construir as cidades de vidro na Lua e vai se utilizar da água descoberta no próprio solo lunar. Ele vai tirar matéria plástica, azoto e oxigênio da própria Lua para conseguir sobreviver nessas cidades de vidro. E essas cidades de vidro, ele fala, não são um sonho da ciência, são uma realidade que irá acontecer. E a partir dessas cidades, nós vamos entrar em contato com civilizações extraterrestres que se apresentarão para nós, e nós vamos compreender que nós fazemos parte de uma família universal, que não somos um único mundo criado por Deus. Olha aí, nós não somos o único mundo criado por Deus, Edivaldo. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Então, o Chico, né, na perspicácia mediúnica que ele tinha, naquele tom que ele percebia as coisas, ele já tinha a orientação da espiritualidade sobre essa questão, né, que haveria no futuro essa possibilidade dos extraterrestres. Por quê? Do contato com extraterrestres. Por quê? Porque essa questão de ter mais mundos habitados, ela é um princípio básico da doutrina espírita. A doutrina espírita tem 5 princípios básicos. O primeiro é Deus, a imortalidade, a reencarnação, a mediunidade e a pluralidade dos mundos habitados. Que Deus não iria ter criado um universo tão imenso, tão gigantesco, para colocar só a Terra aqui como habitada. Um planetinha tão ainda habitado por seres que ainda brigam, que ainda se desentendem, que fazem guerras, que não perdoam, que tem tanta dificuldade de relacionamento. Então, na visão espírita, existem muitos mundos que são, praticamente todos os mundos são habitados. Aqueles mundos que, vamos imaginar assim, que a gente chegue lá e não encontre ninguém, é que ele está habitado com a matéria diferente da qual nós convivemos. Então, nós não enxergamos o que aquele mundo tem, porque ele está numa outra dimensão de matéria. Então, todos os mundos são habitados. Então, existe essa pluralidade dos mundos habitados. E sendo todos os mundos habitados, vai chegar um momento em que nós vamos evoluir e vamos estar preparados, como diz o Chico daí, quando nós estivermos preparados, esse contato vai ser natural. Não vai ser nada da forma que as pessoas fazem, que é uma invasão, essa terra. Não vai ser um contato. Eles vão vir, vão ser seres mais evoluídos. Porque para criar naves que andem no universo, naves interestelares, tem que ser uma civilização mais avançada. Tanto de forma científica, na área médica, em todas as áreas. E eles vão trazer muitas coisas para nós. Daria para fazer um paralelo, claro, bem distante, mas fazer um paralelo, quando houve uma época, então até 1500, que a América não era descoberta, se achava que o mundo era só aquele mundo do lado de lá, né? O mundo da Europa, da Ásia. E aí, quando se navegou e descobriu-se a América, o que foi encontrado aqui? Pessoas que tinham, né, até um nível de evolução, mas que eram muito carentes de muitas outras coisas. Isso se trouxe tantas outras coisas para cá, e hoje nós vimos quanto foi benéfico essa descoberta para as pessoas que aqui viviam. Vai acontecer igual. Também vamos receber aqui seres de planetas mais evoluídos que vão trazer condições para nós melhores, vão trazer muita coisa que vai nos ajudar. É isso que o Chico dizia, que esse contato, esse processo vai ser um contato natural, não vai ser nada catastrófico. Mas tudo isso nós temos que se preparar para isso. No momento adequado, isso vai acontecer. Então, a doutrina espírita fala dos mundos habitados, dessa pluralidade de mundos habitados.
A doutrina espírita aceita essa possibilidade das comunicações entre os mundos, mas tudo acontece nos tempos devidos. Se eles se aportarem aqui antes do tempo, nós vamos deixar de progredir e aprender muitas coisas por nossa conta também. E isso tudo é necessário que nós evolua e chegue a um nível do que eles falarem para nós tenhamos a possibilidade de entender. Porque tem muita coisa que, se eles falarem, nós não vamos nem saber o que eles estão falando. E quem são os extraterrestres? São espíritos mais evoluídos que estão habitando esses planetas mais evoluídos. São espíritos como nós. Um dia, nós não vamos ficar sempre presos à Terra. Uma hora que a gente evoluir numa condição que a Terra já seja... nós ultrapassemos todos os níveis evolutivos que a Terra propõe para nós vamos para um mundo mais evoluído. Nós vamos poder viver em outros mundos também. Nós, como espíritos, iremos para lá. Então, é essa a realidade que a doutrina espírita ensina para nós. Essa possibilidade de essa comunicação entre os mundos, porque Deus não iria criar um universo tão gigantesco, tão grande, só para ter a Terra aqui como planeta habitado. É verdade. Então, vivemos o momento da revelação, a era da revelação. Os Estados Unidos estão se preparando para revelar ao mundo, porque nós sabemos, né, que há várias informações, contra-informações, que garantem que os Estados Unidos têm guardados as 7 chaves, né, restos de discos voadores, de naves interplanetárias e também, inclusive, corpos de ETs, corpos de extraterrestres. E como o Edivaldo falou, as coisas têm que ser feitas com muita calma, né, para não provocar aquele alvoroço no mundo. E como ele disse, apesar de muitos acharem, eles são inimigos, eles vêm para matar a humanidade, não. Eles vêm, e há muito tempo eles vêm colaborando, cooperando, sem que a gente perceba, né, Edivaldo? Mas muitos já estão aqui integrados à nossa vida sem a gente saber que eles são de outros planetas, ou não? Perfeito, não, é isso mesmo. E eles já têm vindo, né, viver entre nós, mas sem influenciar-nos, sem alterar o nosso progresso natural. Eles estão vindo, nos auxiliando gradativamente, aos poucos surge alguma ideia que é importante, alguém faz uma descoberta, muitas vezes influenciado até por esses seres, que querem que naquele momento a gente alcance aquele conhecimento, para que nós consigamos dar um avanço. Então, isso tem acontecido ao longo da história, a gente percebe que em vários vestígios isso tem acontecido. Mas como eles não vão fazer uma invasão, né, não estão fazendo invasão, o que eles estão fazendo? Eles estão vindo, nos ajudando, gradativamente, mas sem alterar drasticamente o nosso processo, porque nós temos que crescer e entender como que isso acontece. Tudo ao tempo de Deus. Tudo vai acontecer gradativamente. Então, nós já temos muitos vestígios, existem vários. Aqui no Brasil tem o ET de Varginha, o Marco Rubio, lá nos Estados Unidos, está participando de reuniões discutindo sobre essa questão. Então, existem tantas coisas acontecendo, mas tudo dentro de uma forma gradativa, sem alterar o processo, sem causar pânico, sem causar transtorno. É isso aí. Nós temos um vídeo que justamente comenta sobre essa questão dos ETs lá nos Estados Unidos, que vem movimentando todas as pautas por lá. Vamos ver? The American people are ready to receive the truth. Humanity is not the only intelligence in the universe. Humanity is not the only intelligent species. We are absolutely not alone. Non-human intelligence exists. UAPs are real, they're here, and they're not human. I spent 25 years as a senior official with the CIA. I worked on highly classified UAP programs. 28 years as an astrophysicist. I served as the 4th Director of National Intelligence. Director of Aviation Security in the National Security Council. The 1-star admiral after 32 years of service. People that come forward with this, I feel like they've taken their life in their own hands.
I was recruited to a highly sensitive government program that investigated unidentified aerial phenomenon. For over 16 years, on behalf of the U.S. government, I worked as a senior intelligence official on the unidentified aerial phenomenon topic. We learned that the U.S. government was involved in a long-running secret war with other nations to collect and reverse engineer vehicles not made by humans. I have seen with my own eyes non-human craft and non-human beings. It's rotating. There's a whole fleet of them. The first country that cracks the code on this technology will be the leader for years to come. China has established its own version of a UAP task force. You think for a second that they wouldn't consider using it to achieve their ends of domination? This is similar to the Manhattan Project. This is the atomic weapon on steroids. This is so secret. Very, very few people in our entire government have been allowed access to it. Even presidents have been operating on a need-to-know basis. But that begins to ramp out of control. It's not acceptable to have secret parts of government that no one ever sees. You better be careful about a government that doesn't trust its people, because there's no telling what they'll pull on you. This is the biggest discovery in human history. You had information being locked away that could change the trajectory for species. It has so many beneficial impacts, including clean energy. We should have disclosure today. We should have disclosure tomorrow. The time has come. What else you want to know? Olha aí, trecho de documentário sobre justamente a Era da Revelação, Edivaldo. Então, a gente vê que gradativamente os próprios governos estão entendendo de que essa presença de extraterrestres não está vindo para fazer invasão. Eles estão vindo para colaborar, como foi dito ali no documentário. Estão trazendo energia limpa, estão trazendo tantas outras coisas importantes para que haja avanço tecnológico, avanço científico da humanidade. Mas para que tudo isso ocorra, nós precisamos também aprender a nos entender aqui, porque a primeira coisa que qualquer governo, qualquer pessoa pensa assim, ao avistar um OVNI, vamos atacar. Vamos atacar porque é inimigo, sem saber se é amigo ou inimigo, já declara inimigo. Então, tudo isso tem que, primeiro, antes de qualquer coisa, nós amadurecer a ideia de que seres evoluidíssimos não viriam aqui invadir um planeta que é muito atrasado, que para eles seria como fosse um Einstein, né? Uma pessoa muito inteligente, ir lá no jardim de infância e ver com as crianças o que elas poderiam ensinar para ele. Imagine. E o que o Einstein poderia ensinar para as crianças? Então, teria que as crianças crescerem e amadurecerem para poder haver entendimento. E é mais ou menos isso que está acontecendo. É verdade. Eu fico pensando aqui sobre o Edivaldo Kucheski falou em Einstein, né? E eu fico pensando nessas pessoas, nessas crianças superdotadas, né? Que a gente vem acompanhando cada vez mais, né? De repente você vê uma criança de 3 anos e meio tocando um piano, né? Como um grande concertista, um Mozart, um Beethoven, sei lá mais quem. Vamos mostrar o vídeo, Rafa, que de repente a reencarnação explicaria isso, ou também podemos falar em superdotados, em seres extraterrestres que viriam para esse mundo, né, como bebês, cresceriam nesse mundo. Então a gente vê aí as grandes personalidades que se destacam em todas as áreas, como Einstein na física, como Niemeyer aqui no Brasil, um grande arquiteto, né? Então, se você observar as obras do Niemeyer, né, as construções do Niemeyer, aqui em Curitiba nós temos o Museu do Olho, se o Rafa puder colocar uma imagem, é algo assim fantástico, né? A gente fica pensando, isso aí não saiu de um cérebro humano.
ser uma inteligência não humana, porque não é possível, né? O Niemeyer, ele não tinha assim, muita habilidade para colocar régua e traço e tudo. Ele fazia tudo à mão livre, então ele bolou. Olha aí que coisa linda, esse é o Museu Oscar Niemeyer aqui de Curitiba, conhecido como Museu do Olho, né? Então é algo que a gente fica pensando, refletindo, né, Edivaldo? Então, exatamente nessa linha de raciocínio, é a que a doutrina espírita explica para nós, que nós que encarnamos aqui, nós podemos não ter vivido aqui uma encarnação anterior. Se nós somos espíritos mais evoluídos, que não é o caso dessas crianças mais superdotadas agora, provavelmente são espíritos mais evoluídos, que já viveram em planetas mais evoluídos, e que agora estão vindo nascer entre nós para nos ajudar. Não vem de uma forma diferente da natureza. Como, por exemplo, vir aqui uma criança e aparecer um bebê do nada, ou uma criança de certa idade e crescer. Todos têm que passar pela linha natural. Então, esses seres, essas pessoas superdotadas, elas podem ser, sim, seres que estão vivendo em outros planetas mais evoluídos. Isso a doutrina espírita, em muitas obras, explica isso, inclusive que isso acontece. São seres mais evoluídos, que viviam em planetas mais evoluídos e que vêm até o nosso planeta como espírito, passa por todo o processo de readaptação ao nosso planeta, vai nascer entre nós de forma natural, como aqui acontece, e aí, quando ela nasce, ela começa a trazer conhecimentos acima do normal, porque onde ela vivia era assim. Então, aí todo esse processo se explica assim, mas não de uma forma, a doutrina espírita, claro que pode acontecer, pode, mas como nada na natureza dá saltos, a doutrina espírita entende de que o ser extraterrestre não iria vir aqui com uma nave, soltar um monte de crianças, e essas crianças daí não iam ter pai nem mãe, como é que iam surgir? Então, para não criar esse problema, elas vêm em espírito ao nosso planeta, se adaptam ao planeta e entram no processo nosso de nascimento. Só que elas fazem a diferença depois que nascem. São crianças que trazem um conhecimento muito, mas muito maior do que a média normal. Com certeza. Eu estava comentando aqui com o Rafa justamente sobre esse vídeo que ele separou para mostrar sobre uma criança de 3 anos e meio, um menino, tocando um piano como gente grande. Vamos ver? Olha aí, o Rafael está falando, toda vez que o Edivaldo vem aqui, você põe esse vídeo aí, é uma coisa até inexplicável, mas é um talento, né? Tá chegando o Bento aqui, boa noite, como você vai, Bentinho? Como explicar? Então, a gente já falou que, além da reencarnação, né, pode sim, quer dizer, esses superdotados, né, como o Edivaldo falou, poderiam ser ou são seres evoluídos, né, que já viveram muito, têm muita experiência e estão retornando ao nosso planeta para trazer luz, sabedoria, quem sabe paz, né, no mundo hoje de tanta guerra, tantos embates, tanta maldade. Essa semana todos acompanhamos a morte de uma freira. Ela a vida inteira se dedicou. Foi aqui, acho que no Paraná, né? E um absurdo, né? Um rapaz, um
drogado, né, um dependente químico, entrou lá e matou essa freira que estava ali cuidando da horta. A maldade está demais, né? Então eu acho que a verdadeira maldade está nesse mundo. A verdadeira maldade está entre nós humanos e não nos extraterrestres. Né? Não lhe parece isso, Edivaldo? Isso seria o correto, o raciocínio correto. Né? Porque seres mais evoluídos não iriam fazer esse tipo de coisa. Com certeza não. Essas situações de tanta maldade, a gente percebe o seguinte. Se você pegar por estatísticas, a gente vai ver que grande parte da população, né, mundial são de pessoas boas, mas que ainda são tocadas pelo mal. Eu vou vamos pegar nós como exemplo. Durante o dia, as minhas maiores atitudes, minhas maiores ações, o que eu faço durante o dia, a maior parte do que eu faço é pensando em coisa boa, tentando fazer o bem. Mas eu ainda tenho imperfeições, eu tenho ainda momentos que fico angustiado, que fico revoltado, que não gosto de uma situação como essa situação citada desse crime, isso me revolta. Então são coisas que ainda eu tenho dentro de mim, mas a maior parte das minhas ações é voltada para o bem. Meus pensamentos são bons, meus sentimentos são bons. E isso ocorre com a maioria, uma grande maioria da população mundial. Agora, tem um percentual de pessoas que ainda não pensam assim. A maior parte do tempo é pensando maldade, pensando em cometer um crime, cometer algo de mal contra alguém. Então, só que não é a maior parte. É uma grande parte, mas não é a maior parte. O que ocorre é que a intensidade dessas pessoas fazer o mal é a que está ficando cada vez mais intensa. Eles estão praticando cada vez vamos chamar até de minoria. Essa minoria está praticando mais mal. E isso daí acaba caindo na mídia e gera como fosse algo que todo mundo fosse mal. Não é uma minoria, só que a intensidade, a prática desse mal é muito intensa. Muitos dizem, né, muitos filósofos, os bons são tímidos e os maus são audaciosos. Então eles criam mais maldade. E as pessoas boas, nós precisamos nos impor, fazer mais, acontecer coisas boas, fazer mais isso. Então, nesse caso, né, da freira que aconteceu, ela foi vítima justamente de um desses que está praticando muito maldade. Infelizmente, nós temos muito disso. Mas isso, de uma forma geral, influencia a nossa humanidade como um todo. Os bons começam a ficar com medo, ficar receosos de andar por aí, de fazer as coisas. Essa é uma situação. Então, isso demonstra que o nosso planeta ainda precisa evoluir bastante. E aqueles que já estão no mundo mais evoluídos, lá já não tem esse tipo de maldade, já não tem esse tipo de coisa. Então, muitos desses espíritos que estão vindo de outros planetas para nos ajudarem, já estão aqui, às vezes, há muitos anos. Então, às vezes, eles já estão numa terceira ou quarta encarnação aqui. E cada vez que eles nascem, eles se tornam, fazem a diferença, se tornam gênios. Então, esse menino, que agora está com 3 anos, ele começou aos 2 anos, é um menino de Hong Kong, e demonstrando uma habilidade enorme com o piano. De onde vem isso? Do nada, se ele não tivesse conhecimento anterior, antes do nascimento, ele não iria fazer isso. Não iria, porque isso é ilógico, isso não existe como você trazer uma informação que você não obteve. Ele tem que ter tido essa informação anteriormente. Então, ele pode ser, né, a doutrina espírita entende isso como uma coisa lógica, a encarnação de um espírito que já está vivendo entre nós, mas que é um espírito mais evoluído que está aqui há tempo nos ajudando. Como pode ser agora que está vindo uma grande leva de espíritos de outros planetas, e as crianças hoje demonstram isso, que elas estão muito mais inteligentes, já com pouquíssimos meses de vida, pouquíssimos anos, elas já demonstram habilidades muito maiores do que as crianças da nossa época, né? Então,
tudo está hoje demonstrando que está tendo uma ação para nos ajudar a evoluir. E com o tempo, esses que não querem mudar, que não querem melhorar, vamos pegar como exemplo esse jovem, né? Que são pessoas que querem persistir no mal, no erro. Aí acontece o contrário. Estes vão sair do nosso planeta e ser levados a um planeta compatível com a evolução deles, um planeta mais atrasado. Assim como está vindo mais evoluídos para nós, em substituição a esses que são mais ruins e que não vão ficar aqui. Porque aqueles que quiserem atrasar o progresso da Terra, esses não vão poder ficar aqui. Porque a Terra tem que progredir, ela tem que evoluir. E aqueles que estão dificultando o progresso, quando desencarnam, quando morrem, são espiritualmente levados a mundos mais inferiores, compatível com a evolução deles. Que o conhecimento que eles têm adquirido aqui vai ajudar a ensinar aquela população desse outro mundo. De alguma forma, eles vão contribuir lá também. E assim nós vamos... É assim que acontece. Há esse entrosamento em todo o universo para que todos evoluam, todos cresçam. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade que aprendemos as coisas boas e se tornar cada vez melhor. Com certeza. E voltando a Chico Xavier, eu lembrei de uma história, tem até um vídeo para ilustrar, o dia em que um jornalista brasileiro, Davi Nasser, acompanhado pelo fotógrafo francês Jean Manzon, né? Eles eram da revista Cruzeiro, a famosa revista Cruzeiro, muita gente ainda se lembra, né? E eles foram tentar enganar o Chico Xavier, falaram que eram outras pessoas, que eram jornalistas internacionais. Vamos ver o vídeo para o Edivaldo comentar o que o Chico aprontou. Vamos ver? O maior arrependimento da minha vida, ter tentado enganar Chico Xavier. Foram a Pedro Leopoldo, falando a língua estrangeira, com intérprete, né, para enganar o Chico. O Chico fez tudo o que eles pediram, e eles saíram de lá rindo do Chico Xavier, pegaram o avião em Belo Horizonte, voltaram ao Rio, achando que tinham desmascarado, que médio porcaria nenhuma, nós enganamos o homem e tal. Chegaram a redigir a matéria, que foi publicada no jornal Cruzeiro, só que depois que eles publicaram a matéria, e eles nem se preocuparam, porque quando eles saíram da casa do Chico em Pedro Leopoldo, eles ganharam um livro de presente do próprio Chico, dando a eles. Né? Um livro devidamente autografado, mas fechado, de presente. E eles nem se preocuparam de abrir. Só que depois que a matéria, infelizmente, já tinha sido veiculada na revista O Cruzeiro, o Jean Manzon teve a curiosidade de abrir o livro para ler. Quando ele abriu o livro, a dedicatória estava em nome dele, Jean Manzon. Aí ele liga para o Davi Nasser. Davi, você já abriu o livro que o Chico Xavier nos deu? E eu disse, não abri não. Não, faz favor, vai lá abrir agora. Aí ele foi lá, abriu o livro, estava lá, ao caro jornalista Davi Nasser. Resultado disso é que depois dessa revista O Cruzeiro vira manchete, né? No Rio de Janeiro, e o Davi Nasser escreve, em determinado momento da sua vida, ele que era judeu de origem, né? Escreve um artigo dizendo qual o maior arrependimento da minha vida, ter tentado enganar Chico Xavier. Olha aí, que coisa, não? Só Chico Xavier é outro espírito superdotado, né? Outro nível de pessoa, né? Outro nível, né? Porque ele, com aquele jeito dele calmo, tranquilo, né? Eles foram lá para enganar o Chico fazendo passar por jornalistas internacionais e tal. O Chico quietinho, na hora de sair, só deu um livro, autografou, fechou. Eles nem se deram ao trabalho de ler, né? E, de repente, estava lá o nome do Jean Manzon, né? Esse fotógrafo francês, e isso aí desmontou toda a estratégia deles de tentar difamar o Chico Xavier, né? Veja como que é
uma pessoa que tem um nível espiritual diferenciado. Ele não chamou atenção na hora, na frente de ninguém. O Chico não quis, de forma nenhuma, causar um transtorno para aquele jornalista. De forma nenhuma. Ele fez de forma velada para mostrar para eles que eles não o tinham enganado, que ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Então ele manda de forma velada um livro autografado em nome dos jornalistas que acharam que tinha enganado ele para se passando por jornalistas estrangeiros. Depois eles publicam tudo isso e o peso na consciência fica em quem? Chico apenas veladamente demonstrou e fez com que esses jornalistas viessem a público se retratar para que, mostrando de que eles não tinham enganado o Chico. E o Chico não precisou dizer nada. Tudo ficou. E eles fizeram a matéria e depois tiveram que desfazer aquela situação. Veja a diferença de um espírito. Nós, muitas vezes, quando alguém faz alguma coisa contra nós, imediatamente a gente já levanta a voz e não é assim, né? Chico mostrou para nós, mais uma vez, como a gente agir com aqueles que fazem o mal para nós. Como Jesus ensinou, lá no começo nós falamos, fazer o bem àqueles que nos fazem o mal. Edivaldo, a gente vem ouvindo há algum tempo, Jesus vai voltar, né? Jesus está voltando, Jesus está chegando. Alguns têm a impressão de que Jesus, na realidade, nunca saiu desse planeta, como ele nunca sai de planeta nenhum. Ele é onipresente. Eu queria que você comentasse sobre isso. O nosso templo interno, né? Jesus está dentro de nós. Ele não precisa voltar, porque ele nunca saiu. O que você acha dessa ideia? Bom, a doutrina espírita tem nos ensinado que Jesus é o nosso governador espiritual da Terra. É ele que é o espírito que cuida da nossa Terra, é o espírito puro, né, que cuida do nosso planeta. Então Jesus, ele está, como ele cuida, ele é o governador espiritual, ele está presente espiritualmente e dirigindo o nosso planeta o tempo inteiro. Então não é necessário uma nova volta física dele aqui. Ele já veio uma vez mostrar para nós qual é o caminho que nós devíamos fazer. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, esse caminho já está mostrado para nós. Então, nós, espíritas, entendemos que não é necessário um retorno físico, um novo retorno físico. Jesus não precisa voltar fisicamente. O que é preciso é nós fazermos com aquilo que Jesus nos ensinou quando aqui veio, fazer com que entre dentro de nós, que nós consiga viver Jesus. Então, a verdadeira volta de Jesus tem que se dar dentro do nosso coração, no coração de cada um de nós, para que nós consiga praticar, vivenciar os seus ensinamentos de amor, de caridade, de perdão, que nós consiga promover a nossa transformação individual. A humanidade ainda não entendeu aquilo que Jesus trouxe. Imagine se Jesus vir de novo. Ele não vai vir falar a mesma coisa, ele vai vir falar outras coisas novas. Como ele vai falar coisas novas se nós não aprendemos aquelas coisas que ele trouxe antes? Então, é necessário que nós aprenda aquilo, reaprenda aquilo que Jesus ensinou, que nós vivencie aquilo. É preciso que nós se renove espiritualmente, que nós mude, que esses ensinamentos que ele já deixou para nós se consolidem dentro de nós, dentro do coração da humanidade, para que diminua a violência, a maldade, vício, guerra. Então Jesus, ele tem que voltar dentro de nós, mas não fisicamente, mas aquilo que Jesus deixou, os seus ensinamentos, tem que voltar para nós. Com certeza. E quanto tempo falta, Rafa? Estamos no finalzinho do programa. Eu vou pedir para o Edivaldo comentar, dentro de tudo que nós conversamos hoje, ontem fizemos um programa especial sobre a descoberta revolucionária na ciência de uma pesquisadora, uma bióloga brasileira, a doutora Tatiana Sampaio, ela que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
ela desenvolveu a polilaminina, né, que é uma proteína obtida da placenta. Olha todo o contexto dessa experiência, dessa pesquisa. Então, obtida da placenta, essa laminina, ela pegou essa malha de lamininas, formou a polilaminina e vem injetando, já está em uma fase adiantada, né? A Anvisa passa, de repente, até a reconhecer em breve essa experiência. Ela é cotada até para ganhar o Prêmio Nobel de Ciência, e essa revolução está simplesmente devolvendo movimentos a tetraplégicos, a pessoas que não podiam andar. Teve o caso de uma senhora aqui de Londrina, do Paraná, que ela caiu de uma escada, fraturou a coluna, já começou o tratamento e está recuperando reflexos e movimento. E olha o detalhe, incrível, Edivaldo. Essa proteína, essa polilaminina, tem um formato, sabe do quê? De uma cruz. Mostra aí, Rafael, a imagem para o Edivaldo comentar. Olha que é mais claro impossível, né, Edivaldo? Exatamente. O Edivaldo. Uhum. Exatamente, Valéria. Veja como a ciência está avançando. Tem essa situação que é fantástica, mostrando de que o conhecimento que está chegando a nós agora, ele está dando saltos de evolução. Esse é um salto. Porque no mundo melhor, nós vamos ter que diminuir as doenças. Para ser um mundo melhor, as doenças, as nossas limitações, elas têm que achar curas. Então isso é muito importante. E a gente vê que a ciência hoje está avançando. Por que a ciência está avançando? Por que aparecem pesquisadores como esta senhora? Porque são espíritos que vieram preparados para trazer para nós essa evolução tecnológica. São espíritos que estão vindo com grande conhecimento e fazendo isso. E isso é uma demonstração de que Deus está do nosso lado, que Jesus está do nosso lado, que as coisas estão acontecendo. Há muito mais pesquisas e coisas boas acontecendo do que coisa ruim. Mas pouco, às vezes, se sabe dessas coisas boas, pouco se valoriza estas coisas boas. Então, mas muita coisa boa está avançando, muita tecnologia está sendo conhecida. São muitos espíritos que vieram com essa missão e muita coisa vai aparecer nos próximos anos, muita coisa boa. E nós temos que olhar de forma positiva. Deus está do nosso lado. Deus está conosco. Deus quer o nosso melhor. Jesus, que governa o nosso planeta, quer que as coisas aqui melhorem, que as coisas evoluam. Então, esta cura vai trazer muito, mas muito alívio para quantos e quantos que hoje estão limitados no movimento. Quanta alegria, quanta coisa boa. Isso tem que ser valorizado. Isso tem que ser, nós olhar o lado bom da humanidade. Quanta coisa boa está acontecendo. Então, é um avanço, é uma melhora, as coisas vão ficar boas. Tenham certeza, tenham fé, Deus está conosco. Amém, com certeza. Não tem tempo para mais nada, Rafa? Então, olha aí, quando a gente está com o Edivaldo Kulcheski, essa pessoa incrível, um palestrante espírita, desde criança envolvido com os estudos espíritas, né, teológicos. É um prazer e uma honra sempre recebê-lo aqui, como nessa noite. Obrigada, viu, Edivaldo? Obrigado a você também. Para nós é uma grande oportunidade de podermos falar sobre a visão da doutrina espírita, sobre diversos aspectos, como a gente tem feito. Isso é muito importante. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós que agradecemos e agradecemos também a vocês, a nossa audiência que ficou com a gente até agora, e amanhã tem mais. Até lá!